Superdotação e mais 3 características. Vocês gostaram ontem do vídeo que eu fiz falando sobre as características do superdotado? Então hoje eu vou trazer mais algumas aqui pra vocês. Eu marquei 3 características que eu quero falar. Não sei se vai dar tempo, né? Mas se não der, a gente fala 2 e amanhã eu trago mais algumas. A que eu quero falar hoje é sobre confiança, questionamento e a rebeldia, tá? Que tá muito presente durante toda a vida do superdotado. Confiança, que na verdade nem é confiança, é desconfiança. O superdotado, ele tende, e aí eu vou falar sobre a questão do questionamento depois, a ser muito desconfiado. Eu brinco que eu não confio nem em rótulo de shampoo. Pra mim, todos os rótulos, todos os produtos de shampoo, por exemplo, de uma determinada marca, com diferentes potes, com diferente... Às vezes, na minha cabeça, eles colocam um cheirinho diferente, mas o produto de dentro é o mesmo. Essa desconfiança se dá porque nós somos muito profundos em todos os assuntos. Então, nós meio que acreditamos naquilo em que nós temos certeza. E quando você não tem certeza de determinadas coisas, você simplesmente não acredita. Então, por exemplo, eu tenho muita certeza, como vocês já sabem, eu sou cristã, eu tenho muita certeza que a fé serve para tudo, funciona com tudo, tá? Mas eu tô numa busca uma vida inteira de como fazer essa fé gerar no meu coração. E o que acontece com isso? A gente acaba não acreditando que nada funciona. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Se fala muito em lei da atração, né? E a lei da atração, ela traz diversas técnicas. Escreve 3 vezes no caderno, senta, medita, visualiza. Tá. E aí, na minha cabeça, como que funciona isso? Nada disso é verdade. A única coisa que faz essas coisas serem verdades é a fé. Então, e aí eu tenho um exemplo para dar para vocês. Quando eu era pequena, na minha inocência, eu tinha verrugas. E uma tia minha me falou que se eu colocasse a verruga no caminho da formiga, quando a formiga comesse, eu sumiria a verruga da minha mão. Simpatia. Na época eu não sabia, né? E eu acreditei que aquilo era verdade. E eu fui lá e eu passei a formiguinha, a folhinha na minha verruga. Deu uns 2 meses, mais ou menos, a verruga simplesmente sumiu. Do nada. Quando eu fui procurar, cadê a verruga? Aí eu lembrei da simpatia. Falei, caraca, funcionou! Depois, é óbvio que a minha cabeça já de superdotada foi entender como que era a vida das formigas. E eu fui descobrir que, na verdade, a formiga nem come aquelas folhas que ela leva para dentro do formigueiro. Na verdade, elas esperam formar fungos e ela se alimenta daqueles fungos. E a partir daí, então, que eu descobri o que a formiga fazia e eu descobri que era a fé, que na verdade eu não fui, a minha verruga não saiu por conta do que eu fiz, mas sim pelo fato de eu acreditar, eu passei a desacreditar de tudo. Então eu tenho muita dificuldade. Porque assim, ó, eu até, gente, é engraçado que por mais que você desconfie, você tenta. Você tenta Gravoboy, você tenta frequência, vibração, visualização, técnica de escrever 3 vezes, pedra da gratidão, faz tudo. E nada funciona. Por quê? Porque você não acredita. Então, é muito complicado porque a gente desconfia de tudo. Tem o lado bom? Tem. Dificilmente você cai num golpe, dificilmente você vai... Mas isso é um problema, porque tem coisas que é importante acreditar, tem coisas que é importante... Eu nunca acreditei em Papai Noel, apesar da minha família também nunca ter gerado essas coisas na minha cabeça, eu nunca acreditei. Por quê? Porque aí vem o segundo item que eu vou falar com vocês. Porque eu sempre me questionei. E todo superdotado, ele é questionador. E isso gera o terceiro problema. Porque muitas vezes o ser questionador, principalmente dentro do meu estilo de vida, que é o ser cristã e evangélica, é um problema muito grande, tá? Normalmente, mesmo fora dessa realidade, o questionador, ele não é bem visto. Ele não é bem visto. Porque as pessoas que são de autoridade ou estão um pouco maior que eles não querem ser questionados. Ninguém gosta de ser questionado. Hoje, na atualidade miojo que nós estamos vivendo, e eu digo isso porque é tudo muito instantâneo, as pessoas que convivem com você, o seu chefe, eles não querem
te explicar o porquê você tem que fazer e como isso funciona. Eles querem que você apenas obedeça. E aí, quando você começa a perguntar o porquê das coisas, eles não gostam. E automaticamente você tem uma série de problemas em relação a isso. Tudo você quer saber o porquê e como funciona. Na verdade, o que acontece? As coisas precisam fazer sentido. Então, o superdotado, ele é assim na escola. Primeiro que ele não se adapta na escola. Porque tudo é muito monótono, muito devagar, e ele aprende as coisas muito rápido, e muitas das vezes, quando o professor vai explicar, ele já sabe. E isso torna-se um peso para ele na escola. Por quê? Porque ele não gosta de monotonia, ele não gosta de rotina, ele quer sempre estar fazendo alguma coisa nova, e isso é um problema sério para ele. Então, muitas das vezes, essa questão de ser questionador leva ele a um problema muito sério. Então, ele tem que fazer sentido. Perdi o raciocínio, mas voltei aqui. Pintou um pouquinho de TDAH, que eu não tenho, mas voltei. Por que eu estava falando sobre a escola? Porque o aluno, ele precisa entender fazendo sentido. Então, o professor pode explicar 10 vezes uma coisa. Enquanto aquilo não fechar na cabeça dele, ele não consegue sair daquilo. Então, se o professor explicar uma única vez, e essa única vez... Deixa eu pegar uma colher aqui, só um minutinho. E uma única vez... falar, caraca, nossa, entendi o sentido. Pronto, esquece, ele já captou e você não precisa ficar repetindo milhões e milhões de vezes. Então, essa é a cabeça do autista. Ele é uma cabeça questionadora, uma cabeça que quer saber por que isso funciona assim, por que isso não fecha, por que isso tem que ser assim. Mas, e ele é criativo. Então, muitas das vezes, o chefe chega e pede para ele fazer, o pai chega, pede para ele fazer determinada coisa, principalmente se for um trabalho de produção, ele não vai querer fazer daquele jeito. Ele vai pensar em uma forma de agilizar. Eu lembro nos meus testes da neuropsicológico, teve um teste que era você fazer, né, marcar lá os pauzinhos, as posições. Cara, e eu sou da seguinte opinião, assim, ó, perca de 1 hora, perca 50 minutos afiando a faca e 10 minutos, num prazo de 1 hora, onde você tem que cortar uma árvore, perca 50 minutos afiando o machado e 10 minutos cortando a árvore. Aí eu olhava pro teste e ficava pensando, se eu fizer na diagonal, na vertical, será que... E depois pegar a horizontal, será que vai mais rápido? Não. E se eu pegar todos os pontinhos que são lá para a esquerda, riscar todos, depois vier pegar... E eu acho que a neuro, ela não podia falar, né? Mas ela ficava olhando para mim, acho que na cabeça dela pensando, meu, será que essa menina não sabe que ela tá perdendo tempo? Mas não é. Na verdade, na nossa cabeça, a gente sempre quer achar uma maneira criativa de fazer as coisas. A gente não quer fazer a coisa do modo natural. Todas as vezes é isso, tá? E isso leva à questão do questionamento, essa questão de você sempre... olha, hoje eu consegui fazer meu café, tá vendo? Não vai esfriar. Então, quando você é uma pessoa muito questionadora, te leva a um terceiro problema, que é chamado de rebeldia. Então, o que acontece? Como eu falei pra vocês, isso na minha vida é uma questão super complexa. Por quê? Porque pelo fato das coisas terem que fazer sentido, principalmente na área espiritual, você nunca está 100% satisfeita. Você sempre está se questionando de algumas coisas. Você quer encontrar o sentido de alguma coisa. Gente, fala pra mim. Tem coisa mais, não sem sentido, mas que dá, tipo, várias interpretações para um único versículo do que a Bíblia? E aí você olha para certas coisas dentro da religião e fala, isso não faz sentido, isso não fecha, isso não faz sentido, isso está errado. E aí você percebe que os pastores começam a achar argumentos para justificar aquele negócio que não faz sentido, e aí o argumento dele não faz mais sentido ainda, e você fala, gente, não, isso não é assim. Por isso que normalmente os superdotados, dificilmente eles têm uma religião. Eles acabam saindo para uma expansão de consciência, acabam... indo por diversas áreas e pegando coisas de diversas religiões que fecham, entende? Então, normalmente, é muito raro um superdotado estar fixo dentro de uma única religião. Ele é conhecido como os desigrejados e quando ele está dentro de uma religião, volte e meia ele está na salinha do pastor, volte e meia ele está recebendo disciplina, volte e meia ele está sendo chamado de rebelde, de polêmico e tudo isso. Enfim, é um assunto bem complexo e comprido. Não vai dar tempo de terminar. Amanhã a gente volta. Quer café?